Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa aula de ciências aqui na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tivemos um pouquinho, uma pequena pausa, né? Um pouquinho de descanso e agora estamos retomando as nossas aulas. Com certeza vocês foram convidados a irem na escola a para buscar o novo volume do livro de ciências, que corresponde agora ao nono ano, tá certo? E a nossa aula de hoje vem falando do primeiro capítulo desse livro, é a química no dia a dia. Vocês já escutaram falar sobre substâncias, sobre materiais, sobre misturas, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre todos esses conteúdos, tá bom? Então vamos lá? Livro de ciências, página 264. Vamos lá? Então, os materiais, nós vamos falar um pouquinho de materiais, de substâncias e de misturas, né? Ao longo da história, os seres humanos aprenderam a utilizar uma grande variedade de materiais, né? Como, por exemplo, a borracha. A borracha ela é adequada para pneus. Por quê? Porque a borracha aumenta o atrito de um veículo com o solo e por isso suporta o peso do veículo. Então a borracha ela é adequada para o uso de pneus, tá certo? Para a fabricação de pneus. Já o vidro, por sua vez, por ser transparente e impermeável, ou seja, não passa água por ele, é apropriado para janelas. Então, de acordo com suas funções ou suas qualidades, eles são destinados à fabricação de determinados objetos, tá certo? Então, quando os materiais apresentam um conjunto de propriedades bem definidas, esse material é chamado de substâncias. Seja os produtos naturais ou fabricados pelos seres humanos, tudo que existe no planeta Terra é composto por substâncias químicas. Então, ao nosso redor, existem materiais compostos por uma única substância. No caso, o açúcar. O açúcar é um material composto por uma única substância, que é a sacarose, certo? Entretanto, a maioria dos materiais que existem ao nosso redor é composto por misturas, né? Então, vejamos alguns exemplos. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases, como o nitrogênio e o oxigênio, que a gente encontra no ar atmosférico. O cimento é formado de calcário e argila. O latão é formado de cobre e zinco. Então, você está observando aí alguns exemplos de materiais que é composto por várias misturas, tá certo? E também a gente vai falar um pouquinho de misturas. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Mas o que seria, professora Denise, uma mistura homogênea? Mistura homogênea é quando não podemos distinguir os componentes da mistura. Exemplo, a água salgada. O sal dissolvido na água. Então, a gente não consegue, depois que o sal é dissolvido na água, a gente não consegue mais observar onde está o sal e onde está a água. Está ali uma água salgada. O atmosférico é uma mistura de oxigênio e hidrogênio. A gente olha para o ar e não consegue identificar. Aqui é oxigênio, aqui é hidrogênio. Então, não dá para observar. Já na mistura heterogênea, podemos distinguir, ver nitidamente os componentes da mistura, como a água com o óleo. A gente percebe quando você coloca a água dentro do óleo, você consegue observar que o óleo não se mistura com a água. Também quando você coloca pedras dentro da água, você consegue ver as pedras dentro da água, tá certo? Então, quando as misturas você não consegue distinguir os componentes, é mistura homogênea. Quando você consegue ver, é heterogênea, tá certo? E o que seria substância solvente?
Solvente é a substância capaz de dissolver outras substâncias, como é o caso da água. A água é considerada uma substância solvente. Por quê? Porque ela consegue dissolver outra substância. A água consegue dissolver o sal, consegue dissolver o açúcar e muitas outras substâncias, tá certo? Então, estamos terminando a nossa aula. Aproveite, interaja com sua professora de sala, tire suas dúvidas, resolva as atividades propostas e até a próxima, tá bom?